Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e dessa vez nós vamos falar sobre radiciação. Muito bem. Eu acredito que a maioria de vocês está lembrado de como extrair uma raiz. Aqui eu trouxe só para a gente ter uma revisãozinha, colocar algumas coisas em dias para poder a gente se atualizar. Vejam bem, esse símbolo é chamado de radical. O número que fica aqui dentro é chamado de índice, que é o radical, índice, certo? O número que fica aqui dentro é chamado radicando. E a resposta é chamado raiz. Então, vamos lá. Radical é o símbolo, N aqui, o que fica aqui dentro é o índice, o que fica aqui dentro é o radicando, a resposta é a raiz, certo? Então, vamos utilizar esse exemplo que eu coloquei aqui. Eu coloquei a raiz quadrada de 400 igual a 20. Vocês lembram que esse índice 2, ele nunca aparece. O menor índice que existe é o índice 2, a raiz quadrada. Toda vez que tiver faltando um número aqui no radical é um 2. Então, eu quero a raiz quadrada de 400. Aí, eu disse para vocês que é 20. Por quê? Porque 20 ao quadrado é igual a 400. Eu só consigo extrair uma raiz se eu utilizar a potência para provar. Então, veja, a raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado é igual a 81, certo? Então, para lembrar da raiz quadrada, eu trouxe para vocês aqui os números quadrados perfeitos. Quem são esses números quadrados perfeitos? É todo número que tem raiz quadrada exata. Todo número que tem raiz quadrada exata, ele é chamado de número quadrado perfeito. Observe, o 1, ele é quadrado perfeito porque é igual a 1 ao quadrado. O 4 é quadrado perfeito porque é igual a 2 ao quadrado. 9 é 3 ao quadrado. 16, 4 ao quadrado. 25 é 5 ao quadrado, 36 é 6 ao quadrado, 49, 7 ao quadrado, 64 é 8 ao quadrado. Aí lá em cima, 81 é 9 ao quadrado, 100, 10 ao quadrado, 121, 11 ao quadrado, 144, 12 ao quadrado, 169, 13 ao quadrado. Aí eu vou colocar aqui mais o 14 e o 15. 256 e... Não, é 156. Calma aí, deixa eu só procurar aqui. 14 vezes 14, que eu tô atrapalhada. 4 vezes 4, 16. Sobe 1, 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 4 e 1, 196. Então, 196, 14 ao quadrado. E 15 ao quadrado é 225. Aí, você aprendendo até aqui, fica legal, certo? Não precisa aprender os outros, não. Qualquer coisa, se vocês se atrapalharem, faça igual eu fiz aqui, que eu esqueci quanto era 14 ao quadrado e fiz a conta. Multiplico ele por ele mesmo. Aí, você vai lembrar que 200, né? Que 400 a raiz é 20, que 900 a raiz é 30, 1.600 a raiz é 40 e assim vai. Anotem, por favor, os números quadrados perfeitos. São esses daqui, ó. Aqueles que têm raiz quadrada exata. Tudo bem? Muito bem. Aí, além da raiz quadrada, nós vamos lembrar da raiz cúbica. Que a raiz cúbica é a mesma coisa que um número que eu elevo o cubo e dá aquele valor. Ó, a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 ao cubo é igual a 8. Quem é o meu radicando? 8. Radicando. Quem é o meu índice? 3. Índice. O símbolo radical. E a resposta é a raiz.
Então, veja bem, a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo é 8. Quem é a raiz quinta de 1? É 1. Por quê? 1 à quinta é igual a 1. Certo? Quem é a raiz quinta de 32? É 2. Por quê? 2 à quinta é 32. Se eu pegar o 2 e multiplicar ele por ele mesmo 5 vezes, vai dar 32. Ok? Agora vamos ver. Pegando aqui a próxima parte. Para você extrair a raiz, o que você vai precisar lembrar, né? De algumas observações. Primeiro, a raiz de 4 é 2. A raiz de menos 4, eu não posso extrair. Toda vez que o sinal negativo vier dentro do radical, sinal negativo dentro do radical, e o meu índice for par, eu digo que não existem raízes. Não existem raízes nos números reais. Então, olha só, anotem bem direitinho. Não existe raiz para número negativo, se o índice for par. Então, toda vez que aqui for par e aqui dentro for negativo, você vai dizer que não tem raiz. Agora, se eu colocar menos 4, dessa forma, eu extraio a raiz e vou repetir o número. 2. Assim. Tá bom? Agora, se dentro do radical for ímpar, aí você pode. Se aqui for um 3, por exemplo, e eu colocar aqui menos 8, então a raiz cúbica de menos 8, menos 2. Por que a raiz cúbica de menos 8 é menos 2? Porque se eu pegar menos 2 e elevar ao cubo, vai dar menos 8. Então, só existe a raiz de índice ímpar para radicando negativo. Se for par, não existe. Anotei bem direitinho para não se confundir. Se eu quiser a raiz cúbica de menos 8, como é que eu faço? Eu vou repetir esse sinal. Minha resposta aqui foi menos 2. E aí eu vou fazer o jogo de sinal. Vai dar igual a 2. Beleza? Espero que vocês anotem tudo direitinho e até a próxima.